Então, quando foi faltando a convicção, entrou em cena Ramon Dias dizendo o seguinte: olha, eu já dei o ok para vocês na proposta verbal, só que o meu limite é hoje, segunda-feira. Então, o Ramon Dias meio que colocou o Corinthians na parede, né? Naquela situação de tipo assim, ó, o ultimato é aqui ou não vai ser mais. E aí houve uma discussão um pouco mais profunda e chegou-se à conclusão de que o Ramon Dias seria o nome, já que não havia uma convicção ali, apesar do desejo do Augusto Melo, do Fábio Carille, era um consenso maior, tinha um consenso sobre o nome do Ramon Dias. E aí as conversas foram avançando, e por volta das 3:30 da tarde, o negócio já estava sacramentado. E aí eu recebi uma ligação de uma pessoa da alta cúpula do Corinthians que me disse o seguinte: estamos muito perto, Ramon Dias vai ser o nome. E aí, às 5 da tarde, a gente já tinha cravado aqui no UOL, eu já tinha colocado no Twitter e tal, e aí vários colegas foram confirmando também a informação, inclusive o nosso Samir Carvalho aqui também foi confirmando a informação, e é um contrato de 18 meses, é um contrato até o final de 25, né? E uma situação em que o Ramon Dias vai chegar e provavelmente ele vai assistir o jogo em São Januário das tribunas, não dirigindo o Vasco, contra o Vasco, né? Onde ele já foi o treinador do Vasco, onde ele conhece muito bem aquele banco de reservas ou aquela casa-mata, como você diz, né? E ele vai dar o primeiro treino na quinta-feira no CT Parque Ecológico e dirige o time no fim de semana contra a equipe do Criciúma. Então, esse é o planejamento para o Ramon Dias. Enquanto isso, a diretoria do Corinthians corre para tentar reforços para montar um time. E é curioso, porque o Ramon Dias, uma vez no Vasco, deu uma entrevista dizendo: na minha carreira, que é uma carreira vitoriosa, ele nunca lutou contra o rebaixamento. Ou seja, com o Vasco ele lutou até a última rodada e agora contra o Corinthians, um outro gigante do futebol brasileiro, ele vai assumir exatamente para brigar lá embaixo, na parte de baixo, contra o rebaixamento, né? Curioso isso. Agora a PVC que está de volta ali conosco. PVC, há quanto tempo que um técnico leva para conseguir de fato colocar o trabalho dele em prática, para a gente ver ali, olha, isso aí é Ramon Dias, tá com o DNA dele no Corinthians? Você quer saber no Brasil? No Brasil, todo emprego tem 3 meses como período de experiência. No Brasil, em 3 meses você contrata e demite e contrata de novo outro. Então, no Brasil tem que ser em 2 dias, cara. Não tem como. Mas não podia ser assim. A lógica é você ter 6 meses de você entender, montar o elenco, compreender como é o trabalho, fazer teu time jogar do seu jeito, aí seu time vai ter deficiência. Pega um exemplo do Abel, que está há 4 anos. Nos primeiros 3 meses do Abel, a crítica que se fazia a ele é que o time só jogava de contra-ataque. Depois era um time de bola parada. Depois virou um time de largo repertório. É verdade. Vou chamar para nossa conversa aqui o Samir Carvalho também, que está envolvido sempre nessas apurações do Corinthians, e eu imagino que tenha muito trabalho nos últimos dias e também nos próximos, né, Samir? Bom dia. A gente está falando de Ramon Dias, e que detalhes você pode acrescentar para nós dessa chegada do treinador ao Corinthians? Bom dia, Marinho, Hernan, PVC, quem nos acompanha de primeira. O Hernan já foi perfeito, aí colocou muita coisa, né? A apuração se estendeu ontem até um pouco depois do almoço, e era bem isso mesmo, né? Na hora do almoço a gente ainda não sabia quem seria o técnico do Corinthians. Eu estava na mesma linha que o Hernan. Uma fonte me disse: agora voltou o Ramon Dias ativa, né? A mira. E também o Carille, né? Ficaram Ramon Dias e Carille. Tinha um plano C que acabou não fluindo e acabou voltando para o plano inicial, porque o Corinthians fez 2 propostas, né? O Corinthians tinha 2 técnicos acertados. Um era o Carille e o outro era o Ramon Dias. O Ramon Dias eu trouxe na minha coluna anual na semana passada, que ele já havia aceitado a proposta do Corinthians para receber menos, né, que ele recebia no Vasco no ano passado.
já havia aceito a proposta e o Corinthians sumiu porque o Corinthians estava até a noite de sexta-feira, né, quando fecha ali com o Carille praticamente, estava esperando uma resposta do Carille. Então o Corinthians manteve 2 negociações e o Augusto Melo, ele queria o Carille, ele só não teve coragem. Eu acho que o que mais pegou em relação ao Fábio Carille foi a rejeição da torcida. E o Augusto não quis enfrentar essa rejeição. E como o Hernan disse, as pessoas que estavam em volta do Augusto já preferiam o Ramon Dias. E aí acabou, né, voltando, né, para a estaca zero. E ele fecha com o Ramon Dias. O Ramon Dias assina contrato até o final do ano que vem. Vai ganhar cerca a toda a comissão técnica 1.600.000 por mês. O Corinthians quase que dobra, né, o salário em relação a técnico, né, toda a comissão técnica. Samir, quantos membros da comissão, só para ficar claro, quantos membros são técnica? Vem o Ramon Dias, o filho, mais 2 assistentes e um preparador físico. Então são ele mais 4, né? 1 milhão de salário para ele e os 600.000 para dividir entre toda a comissão técnica. Então esse é o pacote, né? Com o Antônio Oliveira, muita gente falava em 500.000 para o Antônio Oliveira e mais 300 para a comissão, né? Eu não sei se é esse o valor exato, mas não vai passar por aí, de 800.000, estourando os 900. E com o Ramon Dias, 1.600.000. Então é o que o Corinthians vai pagar, vai gastar com o técnico argentino mais experiente para acrescentar, né, alguns detalhes a mais aí do que o Hernan já trouxe em relação a esse contrato e a contratação, né, do Ramon Dias pelo Timão. Samir, desculpa, Tim. Eu me perdi aqui na grana. A grana, sim, é 1.600.000 para a comissão técnica. É isso? Isso. 1 milhão para o Ramon Dias e os 600.000 para dividir entre os 4 profissionais que vem com ele agora. Eu não sei como é que ele faz com o filho, né? Se é pesado, hein? Filho... O filho deve ganhar um pouquinho mais, né? Porque afinal é filho, né? Vamos dar uma ajuda. Vamos fazer um histórico disso aqui. Vamos fazer um histórico disso aqui. O Mano ganhava o quê? 1.400.000? O Mano era... Eu acho que era mais, hein, o PVC. O Mano tava beirando nos 2, hein? E o Antônio... O Antônio Oliveira, eu ouvi falar entre 800 e 900 tudo, né? Salário do Antônio mais comissão técnica. O Antônio, de fato, uns 500.000. Entendi. Quer dizer, na verdade, o Corinthians vai gastar mais. Quer dizer, o Corinthians gastou 2 milhões na multa do Antônio e mais 1.600.000 por mês com o Ramon Dias. E o Corinthians gastou ao todo... A multa do Mano está embutida nisso que eu ia dizer agora, que são 15.700.000 todas as multas de técnicos desde 2020. Se você for comparar com o Flamengo, é barato, né? Porque o Flamengo gastou 47 milhões de reais em multas de rescisão de técnicos e o Corinthians gastou 15.700.000 em multas de rescisões de técnicos. Não gastou 2 milhões para tirar o Carille do Santos, portanto, economizou esses 2 milhões. Acreditável. Faz, cara. É impressionante. 2 milhões. Quando foi mesmo que você ganhou seus primeiros 2 milhões? Foi na feira, que dia? O meu foi na praia. Eu tô começando a pensar, assim, os primeiros, acho que faz um tempo já. Quem dera. Não, eu ganhei 1 milhão. Eu ganhei 1 milhão no dia que eu fui na praia em Santos com o Samir, e o dono da barraquinha me deu o milho. Toma, seu milhão. Olha aqui 1 milhão. 1 milhão. Ele deu 1 milhão para mim e deu 1 milhão para a família. Eram 2 milhões. Um em cada esquina. O meu foi na festa junina, eu fiz um pipocão com ele. Diga, Hernan. Só um detalhe em relação ao Fábio Carille. Os jogadores do Santos, alguns atletas do Santos, pediram para o Carille não deixar o clube, né? E segundo eu pude apurar isso me contaram ontem à noite, já era tarde da noite. Segundo a minha fonte, o Carille ficou balançado com essa situação, né? Se a gente colocar o universo fora do CT Rei Pelé,
que é o universo das redes sociais, da torcida, a torcida queria o Carille fora, queria o Carille no Corinthians, né? Mas internamente, os jogadores, alguns dos jogadores, dos importantes, pediram para o Carille não ir embora. E aí, com o projeto, aquela coisa, subir para a Série A, devolver o Santos para a Série A. E o Carille, essa minha fonte diz que o Carille ficou bastante balançado com esse pedido dos jogadores. Acabou que não deu certo a situação com o Corinthians, né? Lembrando, era o Augusto Melo que queria muito o Carille, né? E aí acabou que não aconteceu, não avançou a conversa. Mas os jogadores, né, diante de toda essa situação, ganhou o noticiário, todo mundo fica sabendo, claro, todo mundo tem o celular, vê a rede social, e aí os jogadores foram pedir. Aí o Carille ficou bastante balançado, emocionado, e isso foi muito importante aí para essa permanência aí do Carille também. E para acrescentar, Marinho, o Hernan falou a parte dos jogadores, vou falar a parte da diretoria, tá? O Carille ficou um pouco queimado com a cúpula santista, porque eu acho que ele se precipitou, né? Na sexta-feira o Corinthians deve ter dado o aval para ele, acho que foi o Bruno Andrade, o Hernan que soltaram, quando eles pensaram em pagar a multa, e no sábado eu apurei que ele avisou a diretoria do Santos e perguntou se o Augusto tinha ligado. E aí ele confiou no Augusto Melo, né? Porque o Augusto Melo não tem convicção de nada. E a multa, claro, todo mundo sabe que não foi paga. Então, assim, eu conversei com uns 3 dirigentes santistas e o clima para ele não é legal. É que o Marcelo Teixeira ficou numa situação difícil, que ele também não pode mandar embora o técnico que é líder da Série B e agora pagar a multa para mandar ele embora, né? Já que se cogitou que o Corinthians ia pagar a multa. A verdade é que o Santos já estava ciente que o Corinthians já estava crendo que o Corinthians ia pagar e estava querendo isso já. E a situação dele, claro que tudo isso pode ser contornável, pode, mas não é só com a torcida, como o Hernan ainda citou a torcida, é verdade, a torcida em grande parte está meio na bronca com o Carille, tanto que ele teve que, ontem ele deu essa entrevista, tentou se explicar, acho que ele até se enrolou um pouco na entrevista ali com o Sormani, que ele dizia, não teve nada, depois ele falou, é que na sexta eu ainda não sabia. A gente presta bem atenção nos detalhes da entrevista, você vê que não tem como. Até porque, por que ele não deu a entrevista antes do Corinthians tomar a decisão? Né? E por que ele não cravou, então, que ficava no Santos na coletiva, depois do jogo contra o Ceará? Ou então antes, na hora do almoço, vamos acabar com isso tudo, com essa especulação, não tem nada. Não, ele só foi dar a entrevista depois que o Corinthians já tinha decidido pelo Ramon Dias. Então, no Santos, a situação dele, claro, né, tudo vai depender sempre dos resultados. Mas o pessoal lá, eu ouvi algumas coisas assim bem chatas em relação ao Carille, de desabafos de dirigentes, para mim, que eu conheço há muito tempo lá na Vila. Aproveitando o gancho do Santos, o Santos oficializou que o Transferban caiu, né? Que conseguiu resolver as suas situações e que isso vai ser oficializado no site da FIFA. Ele tinha um problema de Transferban ocasionado pelo auxiliar do Fabian Bustos, do técnico. Eu não vou falar o sobrenome do auxiliar, que é muito difícil, mas enfim, o Santos oficializou na manhã de hoje, só para fazer um gancho com o Fábio Carille, que caiu o Transferban e quem sabe isso pode colocar o Santos no mercado. Enfim, é coisa que nós vamos ver daqui para frente. Hernan, o seguinte, uma dúvida que eu fico ainda envolvendo Ramon Dias como ficou exatamente a situação dele no Vasco? Qual versão que prevaleceu? A da demissão que ele pediu ou a do foi demitido? Como é que ficou exatamente isso? Tem essa informação? Então, o que eu ouvi lá no Corinthians é que, assim, eu até perguntei, falei, como é que vai fazer essa situação aí do Vasco com o Ramon Dias e tal? Essa questão toda foi muito com a 777 também, né? Eu me lembro que, inclusive, no dia que o Ramon Dias saiu do Vasco, naquela goleada para o Criciúma, olha como a vida do Ramon Dias está, né, agora no Corinthians. Primeiro jogo, Vasco, depois Criciúma. O Criciúma que foi que deu aquela goleada onde ele caiu no Vasco, né? Então, olha como o futebol é maluco, né? Mas o que me contaram no Corinthians é que é uma situação onde, quando ele arruma um emprego novo, e no caso o Corinthians contratando ele, ia acelerar esse acordo. Então, o Ramon Dias entraria rapidamente em acordo, porque ele precisa
se liberar, né, do contrato, o nome dele vinculado ao Vasco, para ele poder ser registrado pelo Corinthians, né, o famoso bid, né, vai bidar pelo Corinthians. Então, isso iria acelerar esse processo, acelera um acordo, acelera essa situação. Me disseram que lá no Corinthians está tranquilo em relação a isso. Tem um ponto importante disso aqui que você está falando. Assim, primeiro, o Ramon Dias é o primeiro técnico da história que foi e demitiu-se, né? Vou repetir. Ramon Dias foi, demitiu-se. Ninguém sabe se ele caiu ou foi caído. Agora, esse é o ponto importante que o Hernan tocou. E a gente tocou um pouco de passagem ontem. Se você tinha o acerto salarial do Ramon Dias desde quinta-feira, certo, Samir? E se você, no final do processo, vai chegar à conclusão de que o técnico é o Ramon Dias, o Corinthians perdeu 2 jogos. Exatamente. Falei isso. E aí a gente vai voltar à observação que se faz de maneira crítica à gestão do Augusto Melo, que a pergunta é a seguinte: por que tudo demora tanto tempo para se resolver no Corinthians na gestão Augusto Melo? Ele perdeu uma semana. Para um time que está em 17º lugar no campeonato, isso é muito grave. Perdeu-se uma semana. Da quinta-feira passada para quinta-feira que vem, o dia do supostamente primeiro treino do Ramon Dias. Pode custar 6 pontos, porque já perdeu 3 contra o Cruzeiro, o jogo contra o Vasco. Convenhamos, o Vasco é o favorito, vem de uma vitória fora de casa e joga em São Januário. Eu citei isso ontem também, muita demora, pode custar 6 pontos para um time que está na zona do rebaixamento, mas é aquilo, porque o Augusto, infelizmente, ele não tem convicção. O Hernan começou explicando aí como é que se deu a negociação. Início da tarde, o nome do Carille estava na pauta ainda. Então, e aí você volta para um treinador que você havia acertado com ele, e o Corinthians havia simplesmente ignorado. E por conta, né, até da pressão do Ramon... Aliás, o próprio Santos já estava de olho no Ramon Dias também. O Marcelo Teixeira estava muito mais esperto que o Augusto Melo. Ele já tinha 3 técnicos já... ele já estava conversando com os 3 treinadores, 3 nomes que eu sei. E um deles era o Ramon Dias também. Porque tem uma ligação lá do Brax, né, com o Ramon Dias, e ele também se adiantou. Eu não sei se isso daí também acabou, né, pressionando o Corinthians, não sei se o Corinthians soube desses bastidores. Mas é claro que no caso do Corinthians e Santos, o Carille teria que sair, né, pro Ramon Dias chegar por lá. Mas isso aí que o PVC falou da demora, né, do Augusto, o Marcelo Teixeira estava mais rápido do que o Augusto, já estava com técnicos já engatilhados em caso do Corinthians pagar a multa do Carille. Samir, deixa eu me despedir de ti para a gente encaminhar o encerramento de Corinthians, querido. Valeu, muito obrigado, até a próxima, viu? Só um tapa rápido aí, naquele estilo Hernan, né? O Corinthians, agora com o Ramon Dias, algumas coisas podem mudar. Primeiro, o Garro, o Corinthians já recusou uma proposta, né? O Garro, claro, é titular, e com o Ramon Dias vai ser mais ainda. O Fausto Vera, que é para o Atlético Mineiro, né, já pediram para dar uma segurada também. Isso soma com a situação do Milito, né, no Atlético Mineiro também, e agora com a chegada do Ramon Dias, né? O Charles, que é do mesmo empresário, agente que intermediou a negociação do Ramon Dias, também já está chegando, né? O contrato já mais adiantado, estava no Midtjylland da Dinamarca. Então o Corinthians começa a se mexer no mercado da bola e promete ser uma semana que o Corinthians vai anunciar aí as contratações. Valeu, Marinho, Hernan, PVC, sempre um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, Samir. Deixa eu passar de primeira, como é o nome do programa, para o André Hernan, que tinha detalhes sobre a negociação do Charles, né, Hernan? É uma negociação que se dá já como fechada, né? Faltam alguns detalhes. O Corinthians já tinha um acerto verbal, só que aí faltava um detalhezinho ali de pagamento, né? De forma de pagamento. Isso foi acertado com o Midtjylland, e aí o jogador chega nos próximos dias para fazer exames médicos. Lembrando que o Charles, volante, né? Como você disse, era chamado de Príncipe Charles, né? No Grêmio. Já tem o Alex Santana. Não comete esse erro aqui no Rio Grande do Sul, que sabe como é que é.
Não posso pisar mais aí no Rio Grande. A questão é, são dois volantes, né? Tem o goleiro Neneca, que já está contratado, enfim, já está frequentando o clube, o estádio, e o Corinthians ainda trabalha muito no mercado. E aí eu repito uma informação que eu venho falando aqui no De Primeira quase que todos os dias em relação ao mercado do Corinthians. Tem muita gente oferecendo jogador, tem muito intermediário, tem muito empresário que oferece jogador para o Augusto Melo, né? Muitas vezes esses jogadores ou esses nomes nem passam pelo Fabinho Soldado. O empresário intermediário vai direto no Augusto Melo, vai direto em pessoas próximas ao Augusto Melo e muitas vezes não passa pelo departamento de futebol. Então, muitas pessoas do meio do mercado estão sentindo dificuldade em se comunicar, em de repente sugerir um jogador ou abrir uma negociação com o Corinthians. Porque já aconteceu de um jogador ter 3 intermediários oferecendo para o mesmo clube, oferecendo para o Corinthians. Então, 3 intermediários diferentes já falaram de um mesmo jogador para o Corinthians. E isso acontece também o contrário. Às vezes o empresário tem um jogador, quer colocar no Corinthians, mas 3 pessoas diferentes falam em nome do Augusto Melo. Então, assim, está muito complicado, até para a gente que apura a notícia, saber se aquele jogador de fato está negociando com o Corinthians. E eu sei que do desejo do Augusto Melo, do desejo do Fabinho Soldado, pelo menos ter um nome que chame a atenção do mercado, que tenha impacto. Não sei se vai conseguir, mas a ideia do Augusto é ter um jogador para impactar na janela. Não é o Gabigol e não me parece ser o Gabigol esse jogador.